Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que o nome dele seja glorificado e exaltado por todos os confins da terra, que o Espírito Santo de Deus possa nos direcionar, nos revelar a palavra, amém? Dando sequência, capítulo 22 do livro de Mateus, para a honra e glória do nosso Deus. E aí, pessoal? Estamos firmes? Vamos continuar firme? Então tá bom. Então vamos lá. A parábola das bodas. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Que é uma chave, ó. Não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí? O que vocês entenderam nessa situação aqui? Isso é como o reino do céu. Jesus chama os servos, as pessoas não dão importância, igual está aqui, ó. Não se importam e foram para o campo, vão fazer seu serviço, outros foram para seu negócio, vai deixando para depois. E aí? Então, muitos são chamados e poucos escolhidos. A situação de apresentar na presença do rei, né, de qualquer jeito, e por aí vai. Vamos dar continuidade, que um dia eu vou fazer um vídeo só disso aqui para não gerar polêmica desnecessária, né? Que não é o nosso intuito. Nosso intuito é a paz de Cristo. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabendo que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus,
de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É ilícito pagar tributo a César ou não? Sempre o pessoal quer criar polêmica, né? Mas Jesus, ele é o Rei dos Reis, sábio demais, né? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem está efígie e inscrição? Porque naquela época as moedas, né, de cada feudo, né, vamos dizer assim, cada reinado, elas tinham a marca atrás da moeda do rei, né? Quem que era o rei. Então eles colocavam, né, vamos dizer, tipo o desenho da pessoa, a foto, né, vamos falar assim. Mas naquela época não era foto, vocês entenderam, né? Mostraram-me a moeda do tributo e trouxeram-lhe um denário. 20. E eles lhe perguntou: de quem essa efígie é a inscrição? Responderam: de César. Então, lhe disse, vocês lembram dessa brincadeira que o povo faz? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-se, foram-se. Está vendo como é que nós precisamos de seguir Jesus nas atitudes dele? Ele sempre está atento, porque as pessoas sempre, às vezes, aproximam por malícia, né? Com outras situações do coração. Mas Jesus, ele é tremendo. Amém? Vamos lá. O 23. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Engraçado essa pergunta, né? Vocês entenderam, né? Porque a mulher do irmão podia casar para não ficar abandonada e tudo com outro irmão, né? Tem tempo, né, gente? E aí foi morrendo. Aí a pergunta era o seguinte: tá, se tiver ressurreição, né? Vida após a morte, no caso aqui, que o pessoal fala. De quem que ela vai ser mulher, né? Porque ela casou 7 vezes aqui, né? Ou 6, né? Vamos falar assim, 7, né? Depois de todos ele morreu também bem mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Porque eles vêm com uma coisa parecida para tentar enganar a gente, né? Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Então essa passagem aqui, gente, ela é muito importante para aquelas pessoas que querem ver pessoas que já faleceram e etc, tudo, tá? Vocês entenderam aí o recado, né? Vou repetir o 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos,
Não tendes lido o que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Por quê? Jesus ele veio e mudou todo o ensinamento que o pessoal estava distorcendo das situações de Moisés e, e dos outros profetas também que falaram, né? Então, ele é o que parece que nunca mudou. É o que a gente fala lá em Gênesis às vezes, que a essência do pecado, o pecado, ele não tem milhares de pecados. Eu tenho essa concepção seguinte, que se a gente vê, nós temos, por isso que tem 10 mandamentos, né? Vamos falar assim, porque eu acho que ele já engloba tudo, porque a origem deles é tudo aquilo ali. Então, se a gente for observar aqui, as pessoas já estavam pegando aqueles mandamentos, aquelas situações que foram faladas por Deus, e mudando a forma, né, de passar para o povo e de exigir. Entrava aí com os líderes, com os reis e tudo, falando que era de Deus, que era isso, que era aquilo, que era lei, né? Mas na verdade eles utilizavam conforme a conveniência deles. E aí quando Jesus ele colocou o pingo nos is, vamos dizer assim, para falar, não, isso é assim, isso é assado, não foi assim que foi falado. Alinhou a conversa, vamos dizer assim, aí o pessoal viu que estava diferente do que eles estavam. E vocês podem observar, a gente lendo lá em Gênesis, no capítulo 2, salvo engano, quando a serpente chega para Eva e fala, olha, não pode comeres e nem tocar. Deus não falou comer e tocar. Ele falou que não poderias comer. Tocar ele não falou. Então, uma palavrinha, uma mudançazinha, né? Então, por isso que nós temos que pedir o Espírito Santo para nos dar discernimento, para nos dar entendimento, para que nos dê sabedoria, para que nesses momentos que venham esses fariseus, essas pessoas que querem até mesmo contestar a nossa fé, a gente ter aí argumentação de forma correta, né, para que nós venhamos a para que nós venhamos a estar dentro da palavra de Deus, né? Então, vamos lá. O 34, o grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Aí o povo junta, né, para falar dos outros. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, essa hora é mestre, né? Qual é o grande mandamento na lei? Sempre tem um filósofo na vida da gente, um acadêmico, sei lá das quantas aí de autoridade, não sei de quê, para poder aparecer na situação com quem nasceu primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha. Eu já falei para vocês aí num vídeo quem que foi, né? Então vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Todo é todo. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo com a ti mesmo. Destes dois mandamentos
dependem toda a lei dos profetas. Lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Olha para vocês verem. Como é que Deus é maravilhoso, né? Dentro dessa caminhada nossa, a gente fala amor, oração e fé. E olha aqui a confirmação desse caminhar nosso. Por quê? Se a gente ama a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, que ele fala, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então, primeiro nós temos que amar a Deus. Nós temos que fazer as coisas para Deus com amor, retribuir o amor, né? O amor dele por nós é incondicional. E a segunda situação que ele fala, o segundo semelhante a este, semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem toda a lei e o profeta. Então o que acontece? Quando a pessoa fala, quando tem esse mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, olha para você ver como tem uma condição. Como? Eu esqueci a palavra agora, matemática, como é que é essa relação? Uma associação, né? Como? Então o que acontece? Se eu não me amo, eu não posso amar o próximo. Se falta amor na minha vida, como que eu vou dar amor? Não é verdade? Por isso que tem algumas situações, alguns relacionamentos e etc. e tudo, que as pessoas são muito ruins. Por quê? Porque elas não têm amor próprio. E aí como é que ela vai passar amor? Se você não tem aqui, como que você vai dar uma coisa que você não tem? Não é assim? Primeiro, para você ter amor, você tem que ter amor a Deus. Por quê? Porque Ele te deu a vida. Ele te deu todas as situações, né? Ele, pela misericórdia que você está vivo. Então, antes de você amar a Deus, Ele te amou primeiro. Então, ele é uma situação que, independente de você amar Ele ou não, Ele vai te amar. Ele te amou primeiro. Tanto é que Ele te deu o Filho para nos salvar, né? Uma demonstração de amor. Você teria coragem de fazer isso? Pois é. Agora, a segunda situação é que eu aprendi a amar a Deus, Deus aquebrantou meu coração, eu fui grato, eu tenho gratidão, tem algumas coisas aí que Ele vai moldando a pessoa, aí a gente começa a ter humildade até de reconhecer, aí eu começo a me valorizar. Quando a gente começa a nos valorizar, não é ser egoísta não, tá? A gente começa, o narcisista ou esses outros nomes, a gente começa a querer, a nos amar, a gente não vai permitir algo que venha atrapalhar o nosso amor próprio e nem o nosso amor com Deus. Vocês entenderam? Então, ele tem que complementar. Então, se eu falo, amar ao próximo como a ti mesmo, eu só posso amar o outro muito se eu me amar muito. Se eu não me amo, eu não tenho condição de amar o próximo. E as leis e os profetas são as mesmas coisas que ele fala, porque é tudo uma questão de condição. Como que você vai agir com amor se você não tem amor e você não tem temor e nem amor a Deus? Você vai ser o quê? Qual que vai ser a atitude de uma pessoa que não tem amor? Ela vai punir o outro como? Uma coisa é justiça, uma coisa é você ter compaixão, não é assim? Agora, você ser mal, você fazer o mal para o outro, incondicionalmente, você está indo contra o amor de Deus, porque o amor de Deus ele é amor incondicional, uma coisa boa. Então, logo, eu preciso de me amar. Logo, eu tenho condição de amar o próximo. Agora,
Se eu não participo dessa relação, é o que ele está falando, eu não tenho o amor de Deus, a compaixão, eu não tenho o meu amor. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair fora daquele ciclo com a coisa que aí é o mal do ser humano. Então tudo na vida nossa, todas as coisas aí que estão acontecendo, é essa essência, é a falta do amor a Deus, ao amor próprio. Porque você não vai fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Não é assim? Não era para ser assim? Então a gente não pode fazer uma atrocidade com o outro se eu não gostaria que fizesse comigo. Ao amor próprio. Pegaram aí? Um dia nós vamos falar mais. Amém? Mas Jesus é maravilhoso, né? Então vamos lá. O Cristo, filho de Davi. É o 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Interrogou-os Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? É só pergunta, né? Só pergunta. De vez eles adorar Jesus, de aproveitar que está com ele lá, aquele negócio todo. Né? Gente, eu estou olhando aqui só para eu não estender demais, tá? Para vocês não ficarem muito cansativos aí. Porque Deus vai permitir que a gente vai fazer ao vivo, aí vai ficar melhor. Então, vamos lá. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles. De Davi. Aí eles já estão querendo pegar no ponto fraco, né? Vamos dizer assim, achar algum problema nele. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Questão de filho aqui, Jesus aqui veio, né, José e tudo, mas veio as descendências, José e Maria, mas veio as descendências, vocês vão entender. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia. Faz-lhes pergunta. Amém? Naquele tempo, né, hoje ainda tem, porque na verdade é o seguinte, gente, nós vamos falar isso mais para frente, mas eu só vou dar um gancho aqui, que eu também não sei assim com mais detalhes, né? Mas é porque o que acontece? A tradição judaica e dentro das profecias, eles falavam qual que ia ser a origem do Cristo, a origem de Jesus, a descendência de Jesus. Então, Jesus cumpriu toda a cadeia, como é que a gente fala de família? A genealogia. Está lá, não foi o primeiro que nós lemos aqui desse livro de Mateus. A genealogia de Jesus. Se vocês quiserem, eu volto aqui, não tem problema não. Que é melhor do que, né? Então vocês vão ver o que aconteceu aqui, ó. Eu acho que foi Mateus 1. Vocês lembram? Eu vou ler rapidinho aqui. Não tem problema, nós estamos aqui com todo o tempo para Deus, eu pelo menos. Deus é bom. Enquanto eu estou aqui, ele está fazendo milagre aí fora, viu? Vocês nem imaginam como é que está a minha vida. Aqui, ó. No capítulo 1 de Mateus, fala da genealogia de Jesus Cristo. Vou ler aqui para complementar. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi. Já fala aqui. Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou Judá. Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Pérez. E a Pérez Zerá. Pérez gerou Esrom. Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab. Animadab. A língua, isso vocês já estão acostumando, né? Tem hora que a gente fala em língua, mas a minha língua aqui também tem hora que ela está meio assim, abençoada. Animadab, Nazon. Nazon, Salmão. Salmão gerou Rabi. Rabi, Boaz. Esse, Ruth, gerou Obed.
Obed a Jessé. Aí agora vocês já vão conhecendo. Jessé gerou o rei Davi. Você lembra quando o profeta chegou lá na casa do rei Jessé? E aí ele foi, ele não viu pelos olhos humanos, ele olhou pelo olho, né, que foi pelo menor. E até o profeta, no caso, ele achou que o rei, né, de Israel tinha que ser muito forte, grande, igual os irmãos dele. Davi era o menor que tornou-se maior. Amém, né? Então vamos lá, Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi, Salomão. Salomão, que era, a mãe dele era, como é que ela? Betseba. Daqui fora a mulher de Urias, né? Vocês lembram? Que teve um probleminha lá com Davi. Salomão gerou Roboão. Roboão, Abias. Abias, Asa. Asa gerou Josafá. Josafá, Jorão. Jorão, Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão, Arcás. Arcás, Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés, Amon. Amon, Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, em tempo de exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel Abiúde. Abiúde Eliaquim. Eliaquim Azós. Gerou Sadoc. Sadoc Aquim. Aquim Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar Matã. Matã Jacó. Outro Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Vocês entenderam aqui por que ele fala filho de Davi, tarará? Que aqui nós vamos estudar que foi uma situação profética, essa questão quando trocou o rei de Israel, uma série de situações, nós vamos aprender, né? Eu também não sei tudo, né? Para falar assim para vocês, apesar, na verdade eu não sei nada, eu estou aprendendo junto aqui. Então, meus queridos e amados, abençoados, que nós venhamos todos os dias estar cumprindo o primeiro e o segundo mandamento, que é amar ao nosso Deus de toda a tua alma, de todo o teu, todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, nos amar, e aí a gente amar o próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, nós vamos mudar o mundo para a glória de Deus. Amém? Vamos começar com 1, com 2, o 2 vira 4, 4 vira 16, e aí nós vamos fazer um exponencial abençoado para a glória de Deus. Amém? Vamos espalhar amor. Mas nós precisamos aqui primeiro seguir isso aqui. Ter tempo para Deus, fazer as coisas de Deus, redimir dos nossos erros, dos nossos pecados, a gente nos purificar, santificar, correto? Deus vai tratando a gente. Depois que a gente fizer isso, a gente já vai transmitindo amor. Amém? Então é essa que é o nosso caminhar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor.